Peraí. A primeira pergunta: o que significa a palavra Apocalipse? Qual é a passagem? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. É assim que inicia o verso. Aí vamos para a pergunta número 2, aí do seu bloquinho. Que afirmação Jesus fez quanto àqueles que estudam o Apocalipse? Jesus fez uma declaração com respeito àquelas pessoas que estudam o livro de Apocalipse. O que foi que ele disse? Verso 3. Olha o ideal, pode falar. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. O que Jesus disse sobre aqueles que lêem o livro do Apocalipse? Diz que eles são felizes. Quem não quer ser feliz? Todos querem ser felizes. Todos. Jesus disse, bem-aventurado, talvez na sua Bíblia esteja assim. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e guarda a palavra desta profecia. Porque o tempo está posto. Então, bem-aventurado e feliz é uma coisa só, significa a mesma coisa. Muito feliz é aquele que lê, é aquele que ouve e guarda. Pergunta número 3. Vocês já responderam aí? O que foi que Jesus disse sobre as pessoas que estudam o livro do Apocalipse? Jesus disse que elas são felizes. Agora a pergunta 3. Por que nós podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Volta 3 páginas aí do início do Apocalipse. Bem curtinho, voltando bem 3 páginas. Estamos deixando em 1 Pedro. Segunda. 2 Pedro 1, 21. Por que a gente pode confiar na palavra da Escritura Sagrada? Porque, vamos completar aí, trabalhadores? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É por isso que a gente pode confiar na palavra da Escritura Sagrada. Porque ela é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Pergunta número 6. Vira aí a página. Aprendendo os símbolos do Apocalipse. Vocês sabem por que o Apocalipse é escrito em símbolo? Vocês sabem por que Jesus falava por parábola? Por que Jesus falava por parábola? Jesus disse, porque ele falava por parábola. Em Lucas 8, verso 10, ele disse assim: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros demais, tudo se ensina por parábolas. Porque os mistérios do reino dos céus só são explicados para aqueles que querem Ir para lá. obedecer. Quem não quer obedecer não recebe as revelações dos mistérios do reino de Deus. Por isso que as parábolas só eram entendidas por aqueles que estavam próximos de Jesus, porque Jesus explicava as parábolas. E as profecias, todas elas, a maioria delas, quase uma totalidade, elas são escritas em símbolos. Por quê? Porque só entende quem está disposto a obedecer. Quem está disposto a obedecer, entende. E nós vamos começar a entender agora os símbolos. Entre os símbolos do Apocalipse, nós encontramos um símbolo, que é o símbolo de um cordeiro. Fala muito em cordeiro no Apocalipse. Apocalipse 5, verso 6, a resposta. Quem é o cordeiro? O que é o cordeiro? Por que João fala cordeiro no Apocalipse? Apocalipse 5, verso 6. Os pregadores já estão colocando a resposta.
Como é que diz o verso? Então, os 24 anciãos me disse: não chores. Não é isso não. Não é esse não. 5, 6? É. É o que ele está lendo, o versículo 5. É o 6. Capítulo 5, verso 6. Lê aí, Fê. 5, verso 6. 5, verso 6. Então vi no meio do trono, 2, 4 seres viventes, entre as anciãs de pé. Um cordeiro como tem sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esse cordeiro, como tendo sido morto, foi a visão que João teve do cordeiro como tendo sido morto. Por que identifica um cordeiro como tendo sido morto? Ele tinha sido cortado o pescoço. E quem é que foi apresentado por João Batista quando disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem foi apresentado assim? Jesus. Então, quando aparecem as cenas de Apocalipse para João, o discípulo João, ele viu um cordeiro com marca que tinha sido degolado, com marca de morte. E aquele cordeiro era o próprio Jesus, era o símbolo de Jesus. O cordeiro não era Jesus, o cordeiro era o símbolo de Jesus, pois foi quem veio aqui e morreu pela humanidade. Pergunta 7. Já responderam aí? O que é o cordeiro no Apocalipse? Jesus. Agora pergunta 7. O que significa dragão no Apocalipse? Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Como é que diz aqui na tua luz? 12, verso 9. Foi expulso o dragão, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando no Apocalipse fala dragão, está se referindo a quem? O próprio texto diz: a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, foi expulso o dragão. Antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem é o dragão? Satanás. Apocalipse 6, Apocalipse 5, verso 6, João viu o cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5, verso 6. Então, no Apocalipse, toda vez que falar o cordeiro, está se referindo a Jesus. Porque em Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista apresenta Jesus como o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aprendi isso desde criança, mesmo na missa, o padre fala isso. Ele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro do Apocalipse é o próprio Jesus, é o símbolo de Jesus. Pergunta 8. O que significa água no Apocalipse? Água. Apocalipse 17, verso 15. Então, se você quiser entender o livro de Apocalipse, você tem que aprender e memorizar os símbolos como se fosse uma tabuada. 3 vezes 3, não é 9? 3 vezes 8, não é 24? Assim são os símbolos, você tem que memorizar. O que é o cordeiro? Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Água é o que no Apocalipse? E aí, quando você for estudar o Apocalipse, você vai entender tudo. Não fica nada que você não entenda. Certo? O que é água? Apocalipse 17, verso 15.
do Apocalipse se refere a quê? A água do Apocalipse é o quê? Povos, multidões, nações, línguas, ou seja, povos, diferentes nações. Gente, muita gente. Água, no Apocalipse quer dizer gente, muita gente, nações, povos. Aí quando você vai ler lá, surgiu da água, você já sabe, surgiu no meio dos povos. Bom, tá bom assim? Olha aí, essa Pergunta 11, foi a pergunta 11? Isso. Foi. Pergunta 11. Não, pergunta 8. 17 versos 15. Agora pergunta 11. Vocês já responderam a pergunta 8? Quer dizer, o que é água? Povos, nações, né? Multidões. Agora vamos para o 11. O 11 diz assim: por que no Apocalipse que anuncia destruição, encontramos uma mensagem de esperança? Por quê? Apocalipse 20, verso 10. 20, verso 10. Por que o Apocalipse, que apresenta uma mensagem de destruição, nós encontramos mensagem de esperança? Verso 10. Está valendo essas? 20, versículo 10. Eu fico reiniciando sozinho, que eu tô dizendo. Tá descarregado. Amanhã eu vou entrar no 20, versículo 10. Por que o Apocalipse apresenta cenas de destruição, mas a gente encontra para mensagem de esperança, verso 10, está aqui. Foi lançado para dentro do lago de fogo Satanás, 20, versículo 10. a besta e os falsos profetas. Então, por que mesmo tendo uma mensagem de destruição, o Apocalipse traz esperança? Porque o mal será destruído. Amém. Satanás é besta e os falsos Amém, profetas. amém. Todo o mal será destruído. O Apocalipse prova isso. Então, mesmo a gente sabendo que tem catástrofes, tem desastres, tem as pragas que vão cair, tem muita coisa que vai acontecer daqui até lá, mas isso nos traz esperança. Por quê? Porque no final das contas, o mal será eliminado para sempre. Amém. E não existe uma mensagem mais esperançosa no nosso coração do que saber que o mal não é para sempre. O mal tem dias contados, o mal será destruído completamente. Agora, já responderam, meninos? Por que nós encontramos uma mensagem de esperança no Apocalipse? Porque o mal será destruído. Aí lá, quando Maria Deus for fazer a prova com vocês, pelo amor de Deus, vocês estejam com o bloquinho de vocês respondido. E aí vocês vão ter aqui uma condecoração, vai ter aquela cerimônia toda. Vocês vão receber a insígnia da especialidade de Apocalipse. Coisa que muito do evangelho por aí, muito adulto por aí não sabe, os desbravadores daqui sabem. Amém? Amém. Vamos estudar com força, vamos estudar com vontade. Esse bloquinho vocês vão levar para casa e vão conferir todas as passagens. Com a sua família, com alguém que queira lhe ajudar. A última pergunta. Que promessa termina o livro de Apocalipse? Como é que termina o livro de Apocalipse? Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Como é que termina? O que ele diz? 22, verso 7. Ok? A volta de Jesus, muito bem. A volta de Jesus. Eu vou aqui em Luísa. Apocalipse 22, verso 7. Diz o quê?
Amém? Amém. Sabe quando a gente diz assim, olha, eu vou ali, volto já. Eu vou ali, mas não vou demorar. Jesus está dizendo, eu venho já já. Amém. Venho sem demora. É assim que termina o livro de Apocalipse. Amém, Senhor Jesus. Então, o evangelho mais doce da Bíblia nós encontramos no livro de Apocalipse. Todos os capítulos de Apocalipse se referem a Jesus, ao interesse que ele tem na nossa salvação. E termina o livro com Apocalipse 17, Jesus dizendo, eu venho já, eu venho logo. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Agora aqui pergunta, aqui no final tem a ver com o compromisso. Você entendeu a importância de estudar o livro de Apocalipse? Quem entendeu diz amém. Amém. Entendeu? É importante. Toda quarta-feira eu convido os outros, porque esse curso aqui vai entender uma especialidade para vocês. E os adultos vão aprender muito também. Agora, você se compromete com este curso bíblico? Sim. Diz amém. Sim. Vamos ficar em pé, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Todo reavivamento espiritual de verdade, para valer, tem que ser fundamentado no estudo da tua palavra. Sim, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, hoje, começando o curso bíblico em livro de Apocalipse. Sim, Deus. Porque as mensagens que nós encontramos ali são mensagens de consolo, de esperança e de certeza de que tudo que Deus precisou fazer para nos salvar, Deus já fez. Amém. E agora Jesus vem já nos buscar. Por isso, Senhor, coloca a tua palavra no nosso coração. Sim, Senhor. Abençoe essas crianças, os provadores Abençoe, que estão estudando Deus. a palavra de Deus. Amém. E abençoe os adultos que também se interessem, Sim, que Senhor. tomem posse dos cursos bíblicos que tem em casa. Sim, e se Deus. aprofundem, para que o Espírito de Deus nos guie Amém, na luz Senhor. da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para todos.